Imagine por um momento que tudo aquilo que você acredita saber sobre Jesus é apenas a superfície. Imagine que por trás das palavras que você já ouviu tantas vezes, existem camadas ocultas, mensagens profundas, segredos que não foram totalmente revelados. E se eu te dissesse que a verdadeira mensagem de Jesus não era apenas sobre fé, nem apenas sobre salvação, mas sobre um despertar, um conhecimento escondido, capaz de transformar completamente a forma como você enxerga a realidade, a vida e até a si mesmo. Pare por alguns segundos e se pergunte com sinceridade: e se existir algo que nunca te contaram? Hoje, você não está apenas assistindo a um vídeo, você está entrando em uma jornada. Uma jornada que atravessa textos esquecidos, tradições antigas e ensinamentos que foram deixados à margem da história. E no final dessa jornada, eu vou te revelar algo. Um ensinamento tão poderoso que pode mudar completamente a forma como você vive, pensa e se conecta com o divino. Mas para entender isso, precisamos começar do começo. Desde muito tempo, Jesus tem sido visto como símbolo de amor, compaixão, sacrifício. E sim, ele é tudo isso. Mas e se isso for apenas parte da história? Porque por trás de suas palavras existe algo muito maior. Algo que vai além da religião, além da doutrina, além daquilo que foi institucionalizado. Em muitas tradições espirituais antigas, Jesus não é visto apenas como um mestre moral, mas como alguém que conhecia os mistérios mais profundos da existência. Um iniciado, alguém que compreendia a natureza do ser humano, da mente e do universo. E aqui começa a grande pergunta: se esses ensinamentos existiam, por que quase ninguém fala sobre eles? Para responder isso, precisamos voltar no tempo. Nos primeiros séculos do cristianismo, não existia apenas um conjunto de textos, existiam muitos evangelhos, escritos, relatos, circulando entre diferentes grupos. Alguns deles traziam mensagens muito diferentes, mensagens que não falavam apenas de fé, mas de autoconhecimento, de despertar interior, de libertação da mente. Mas com o passar do tempo, algo aconteceu. Certos grupos começaram a decidir o que deveria ser mantido e o que deveria ser descartado, o que seria considerado verdade e o que seria esquecido. E assim, muitos desses textos desapareceram da narrativa oficial. Mas não completamente. Alguns sobreviveram, e entre eles existe um dos mais intrigantes de todos, o chamado Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos tradicionais, ele não conta uma história, ele traz frases. Frases atribuídas a Jesus, mas com uma profundidade que desconcerta. E uma dessas frases diz o seguinte: se trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso que tens dentro te salvará. Mas se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso te destruirá. Pense nisso, por alguns segundos. Jesus não está falando de algo externo. Ele está apontando para dentro. Isso muda tudo, porque aqui, a salvação não vem de fora. Ela não depende de algo externo. Ela depende de algo que já está dentro de você. Uma centelha, um conhecimento, uma verdade silenciosa, que muitas vezes é ignorada. E aqui está o ponto mais importante. Se você não acessa isso, se você não olha para dentro, você vive no automático, vivendo baseado em medo, em crenças impostas, em padrões que nunca foram realmente questionados. Mas quando você começa a olhar para dentro, algo muda. E essa ideia não aparece apenas aqui. Ela ecoa em várias tradições antigas. Existe um princípio muito antigo que diz: assim como é dentro, é fora. Isso significa que a realidade que você vê é reflexo do que existe dentro de você. E agora, pare e reflita. Quantas vezes você tentou mudar o mundo ao seu redor sem antes olhar para dentro? Jesus ensinava algo extremamente radical para a época, que o reino de Deus não é um lugar distante, não está no céu, esperando você morrer. Ele disse claramente:
O reino de Deus está dentro de vós. Isso não é simbólico. Isso é direto. Isso é profundo. E isso era perigoso. Porque se o reino está dentro de você, então você não precisa de intermediários. Você não precisa de estruturas externas para acessar o divino. E isso ameaça qualquer sistema baseado em controle. Mas tem mais. Jesus também falava constantemente sobre algo que, até hoje, é mal compreendido: o ego. Em um dos ensinamentos mais conhecidos, ele diz: quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Durante muito tempo, isso foi interpretado como sacrifício físico. Mas e se não for isso? E se perder a vida significar perder a falsa identidade? A máscara? O personagem que você acredita ser? Pense bem. Quantas partes da sua identidade foram realmente escolhidas por você? E quantas foram construídas pelo mundo ao seu redor? Jesus estava apontando para algo profundo, que só quando você abandona essa identidade superficial, você encontra quem realmente é. E isso não é confortável, porque o ego não quer desaparecer. Ele quer controle, quer segurança, quer validação. Mas ele também é a principal fonte de ilusão. E aqui entra um grupo que compreendeu isso profundamente: os gnósticos. Eles acreditavam que o conhecimento não era apenas informação, era experiência, era despertar. Para eles, Jesus não veio apenas salvar. Ele veio revelar. Revelar que dentro de cada ser humano existe uma conexão direta com o divino, sem intermediários, sem barreiras. Mas então surge a pergunta inevitável: se esse conhecimento é tão poderoso, por que ele foi escondido? A resposta pode não ser confortável, mas é simples. Porque uma pessoa que desperta não pode ser controlada. Uma pessoa que entende sua verdadeira natureza não vive mais baseada em medo. E sistemas de poder dependem disso. Dependem de limites mentais. Dependem de crenças fixas. Dependem da ideia de separação. Jesus, com sua mensagem, quebrava tudo isso. E por isso, ele foi visto como ameaça. Agora eu quero que você pare e reflita com honestidade. Você realmente acredita que tudo o que havia para ser dito sobre Jesus já foi dito? Ou será que existem camadas esperando para serem descobertas? Porque isso é só o começo. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. Jesus não apareceu no mundo de forma isolada. Ele não surgiu em um vazio espiritual. Pelo contrário, sua mensagem parece ecoar ensinamentos muito mais antigos, sabedorias que já existiam muito antes dele caminhar pela terra. E isso levanta uma possibilidade fascinante. E se Jesus não apenas ensinou, mas também aprendeu? Ao longo dos anos, diversos estudiosos levantaram uma hipótese intrigante: a de que durante os chamados anos ocultos de Jesus, aqueles períodos da sua vida que não são detalhados nos evangelhos, ele pode ter viajado, aprendido, absorvido conhecimentos de outras tradições. E quando começamos a observar com atenção, as peças começam a se encaixar. Por exemplo, existe uma antiga comunidade chamada Essênios, um grupo de místicos que viviam próximos ao Mar Morto. Eles praticavam silêncio, disciplina espiritual, meditação e buscavam uma conexão direta com Deus, sem intermediários. Agora pense nisso. Não parece familiar? Muitos acreditam que João Batista tinha ligação com esse grupo. E João Batista foi justamente quem preparou o caminho para Jesus. Coincidência? Ou parte de algo maior? Os essênios acreditavam em purificação interior, em transformação espiritual, em despertar. E agora, lembre-se das palavras de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. É a mesma essência, o mesmo princípio, mas não para por aí. Existe uma teoria ainda mais surpreendente. Alguns textos antigos da Índia falam sobre um mestre chamado Isa, um homem sábio que ensinava compaixão, desapego e a natureza ilusória do mundo material.
E muitos acreditam que Isa era Jesus. Segundo esses relatos, ele teria passado anos entre monges, aprendendo sobre meditação, consciência e iluminação espiritual. E quando você compara os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de tradições orientais, as semelhanças são impressionantes. O desapego, a transcendência do ego, a busca pela verdade interior. Tudo isso já era falado séculos antes. Então a pergunta é inevitável. Jesus trouxe algo novo, ou revelou algo antigo, de uma nova forma? Talvez as duas coisas. Agora, vamos ainda mais fundo. No Antigo Egito, existia uma tradição chamada hermetismo. E dentro dessa tradição, existe um princípio poderoso. O universo é mental. Ou seja, tudo começa na mente. A realidade não é apenas algo externo. Ela é criada, ou pelo menos influenciada, pela consciência. Agora lembre-se do que Jesus disse. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso vai muito além de fé cega. Isso fala de consciência, de intenção, de alinhamento interno. Jesus não estava falando apenas de pedir, mas de acreditar de verdade, de sentir, de viver aquilo internamente, antes mesmo de se manifestar externamente. E aqui, começamos a perceber algo extraordinário. Jesus não ensinava apenas religião. Ele ensinava consciência. Ele ensinava transformação interna. Mas ele não entregava tudo de forma direta. E isso também não é por acaso. Ele falava em parábolas, histórias simples, com significados profundos. E muitas vezes, as pessoas entendiam apenas a superfície. Por exemplo, a parábola do semeador. Um homem planta sementes. Algumas crescem, outras não. À primeira vista, parece algo básico. Mas agora, olhe de novo. As sementes são ideias, conhecimento, verdade. E o solo é a mente. Se a mente está fechada, a semente morre. Mas se está aberta, ela floresce. Isso significa que não basta ouvir a verdade. É preciso estar preparado para recebê-la. E isso explica outra frase enigmática de Jesus. Não lanceis pérolas aos porcos. Parece duro, não é? Mas não é sobre desprezo. É sobre preparo, sobre entendimento. Porque a verdade, quando chega para quem não está pronto, é rejeitada, ridicularizada ou até atacada. E isso continua acontecendo até hoje. Agora, pense comigo. Quantas verdades você já rejeitou? Simplesmente porque ainda não estava pronto para entendê-las. E quantas coisas que antes pareciam sem sentido, hoje fazem total sentido para você. Isso é crescimento. Isso é despertar. E é exatamente isso que Jesus ensinava. Mas nem todos estavam dispostos a ouvir. E nem todos estavam preparados. E quando uma mensagem poderosa encontra resistência, ela gera conflito. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus não desafiava apenas ideias. Ele desafiava sistemas. Ele dizia, sem dizer diretamente, que o poder não estava nas instituições, mas dentro de cada pessoa. E isso era revolucionário. Porque imagine o impacto disso. Se as pessoas descobrem que podem acessar o divino por si mesmas, o que acontece com os sistemas baseados em controle espiritual? Eles começam a perder força. E quando isso acontece, a reação é inevitável. Rejeição, perseguição, silenciamento. E a história mostra isso claramente. Jesus foi condenado, não apenas pelo que fazia, mas pelo que representava. Ele era uma ameaça, não por ser violento, mas por libertar mentes. Agora, pare um instante e reflita profundamente. Quantas vezes ao longo da história a verdade foi silenciada? Quantos ensinamentos foram distorcidos? Quantos mestres foram calados? E mesmo assim, a verdade nunca desapareceu. Ela sempre encontra um caminho, sempre ressurge, sempre chega àqueles que estão prontos. E talvez, se você chegou até aqui, isso não seja coincidência. Talvez você esteja começando a ver além, mas ainda há algo mais profundo.
muito mais profundo. Porque tudo isso que falamos até agora é apenas preparação. Existe um ensinamento que está no centro de tudo. Um ensinamento que foi dito claramente, mas raramente compreendido em sua totalidade. E é aqui que tudo começa a mudar. Chegamos ao ponto em que quase ninguém ousa ir. Até aqui você já percebeu que os ensinamentos de Jesus vão muito além do que normalmente é apresentado. Mas agora nós vamos tocar no núcleo, naquilo que realmente transforma. Existe uma frase de Jesus que atravessou séculos, foi repetida incontáveis vezes, mas quase nunca foi compreendida em sua essência. Ele disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Parece simples, não é? Mas que verdade é essa? Será apenas acreditar em algo? Será seguir regras? Ou existe algo muito mais profundo escondido aqui? Porque se fosse apenas sobre acreditar, por que tantas pessoas que acreditam ainda vivem presas? Presas ao medo, à ansiedade, à culpa, à sensação de vazio. Então, talvez, essa verdade não seja algo externo. Talvez não seja algo que alguém pode simplesmente te entregar. Talvez essa verdade precise ser descoberta. E aqui, tudo começa a fazer sentido. Jesus não estava ensinando dependência, ele estava ensinando libertação. E a libertação começa dentro. Agora preste muita atenção nisso. Existe uma outra frase, uma das mais controversas de todas. Jesus disse: "Eu e o Pai somos um", durante séculos. Essa frase foi interpretada como algo exclusivo, como se apenas ele tivesse essa conexão. Mas e se não for isso? E se Jesus não estivesse se separando, mas mostrando o caminho, mostrando o que é possível? Porque em outro momento, ele diz algo ainda mais surpreendente: "Vocês farão coisas maiores do que eu fiz." Pense nisso. Por que alguém diria isso? Se não acreditasse que os outros também têm esse potencial. Isso muda completamente a perspectiva. Porque aqui, Jesus não está se colocando acima. Ele está despertando algo nos outros. Ele está dizendo, sem dizer diretamente: "O que eu sou, isso vocês também podem ser." E isso é poderoso demais para ser ignorado. Agora, vamos ainda mais fundo. Existe um conceito presente em várias tradições antigas. A ideia de que o ser humano carrega dentro de si uma centelha divina, uma conexão direta com a fonte. Na Índia, isso é chamado de Atman. No Hermetismo, fala-se de mente universal. Em outras tradições, é chamado de essência, espírito, consciência, nomes diferentes, mas apontando para a mesma coisa. E Jesus ensinava exatamente isso, quando ele disse: "O reino de Deus está dentro de vós." Ele não estava sendo simbólico, ele estava sendo literal. O reino não é um lugar, é um estado de consciência. E isso muda tudo, porque se o reino está dentro de você, então a busca muda de direção. Não é mais para fora, é para dentro. Mas aqui está o desafio. Olhar para dentro não é fácil, porque dentro de você não existe só luz. Existe medo, existe dúvida, existe dor. E é exatamente por isso que muitas pessoas evitam esse caminho. Preferem distrações, preferem respostas prontas, preferem seguir sem questionar. Mas aqueles que escolhem olhar para dentro descobrem algo surpreendente. Descobrem que por trás do medo existe verdade, por trás da dor existe transformação, e por trás de tudo isso existe algo intacto, algo que nunca foi ferido, algo que sempre esteve ali, sua essência. Agora, chegamos a um dos ensinamentos mais profundos de todos. Jesus disse: "Quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por minha causa, a encontrará." Aqui está o segredo. Perder a vida não significa morrer fisicamente. Significa deixar morrer aquilo que você acha que é. O ego, a identidade construída, as máscaras, tudo aquilo que você acumulou para se sentir aceito, seguro ou pertencente. Porque enquanto você se apega a isso,
você não vê quem realmente é. Mas quando isso começa a cair, algo novo surge. Ou melhor, algo que sempre esteve lá. Finalmente aparece. Isso é o verdadeiro renascimento. E agora, pense na história da crucificação. Por muito tempo, ela foi vista apenas como sofrimento. Mas, e se houver um significado mais profundo? A cruz representa o fim do ego, o fim da ilusão. E a ressurreição representa o despertar, o nascimento de uma nova consciência. Não é apenas um evento histórico, é um processo interno, um caminho que cada pessoa precisa percorrer. E aqui chegamos ao ponto final, ao segredo que foi escondido, distorcido ou simplesmente ignorado. A chave nunca esteve fora, nunca esteve em um lugar distante, nunca esteve em alguém além de você. A chave sempre esteve dentro. Jesus deixou isso claro. Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso te salvará. Essa é a verdade. Simples, mas profundamente desafiadora, porque isso significa que a responsabilidade é sua, o despertar é seu, a transformação depende de você. E agora eu te faço uma pergunta, talvez a mais importante de todas. Você está pronto para olhar para dentro? Porque entender isso não é o suficiente. Ouvir não é o suficiente. O verdadeiro caminho é viver isso. É começar a observar seus pensamentos, suas emoções, seus padrões e se perguntar: estou vivendo com base no medo ou no amor? Estou seguindo verdades ou apenas crenças que nunca questionei? Estou sendo quem realmente sou ou quem o mundo me ensinou a ser? E acima de tudo, estou disposto a despertar? Porque no momento em que você decide olhar para dentro, tudo começa a mudar, lentamente, mas profundamente. E talvez esse seja o verdadeiro chamado de Jesus, não para segui-lo cegamente, mas para despertar, para viver a verdade, para reconhecer que o divino nunca esteve separado de você e que o reino sempre esteve aí, dentro de você. Agora, depois de tudo que você ouviu, depois de cada ideia, cada reflexão, cada verdade que talvez tenha mexido com algo dentro de você, eu quero que você fique em silêncio por um instante, sem distrações, sem pressa, só você. E essa pergunta: o que dentro de mim precisa vir à luz? Porque no fundo, você já sabe. Existe algo aí dentro, algo que você talvez tenha ignorado por anos. Uma voz, um chamado, uma inquietação silenciosa, que sempre esteve presente, mas que muitas vezes foi abafada pelo medo, pela rotina, pelas expectativas dos outros. E talvez esse vídeo não apareceu na sua vida por acaso. Talvez esse seja o momento de parar de buscar respostas fora e começar a olhar para dentro. O momento de parar de esperar e começar a despertar. Porque a verdade é essa: ninguém pode fazer isso por você. Nenhum mestre, nenhuma religião, nenhuma teoria. O caminho é pessoal, é interno, é silencioso, mas também é libertador. E quando você começa, mesmo que devagar, mesmo com dúvidas, algo muda. Você começa a perceber padrões que antes eram invisíveis. Começa a questionar coisas que antes pareciam normais. Começa a sentir uma conexão diferente com a vida, mais profunda, mais real. E aos poucos, aquilo que estava escondido começa a se revelar. E é nesse momento que você entende que nunca esteve perdido, nunca esteve separado, nunca esteve distante. Você só ainda não tinha olhado para o lugar certo. E agora que você viu, não dá mais para desver, não dá mais para voltar ao automático da mesma forma, porque a consciência, uma vez expandida, não volta ao estado anterior. E talvez esse seja o início de algo muito maior na sua vida. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza. Esse vídeo
Não é o fim, é o começo de uma jornada que só você pode trilhar. E se algo dentro de você despertou hoje, não ignore isso, não deixe isso morrer amanhã. Leve essa reflexão com você, observe sua vida, questione seus pensamentos, escute mais o silêncio e, principalmente, confie. Confie que existe algo maior dentro de você, esperando para ser acessado. Agora, eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu o que isso fez sentido, então não guarda isso só para você. Clica no botão de curtir, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas, que talvez estejam precisando ouvir exatamente isso. Se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar apenas conteúdo, você vai encontrar caminhos, reflexões, despertares, e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo, em verdades que quase ninguém tem coragem de explorar. E agora, eu te faço um último pedido. Nos comentários, escreve apenas uma palavra: despertar. Se você sente que algo dentro de você começou hoje, porque isso não é só um comentário, é uma decisão, é um marco, é o início de uma nova consciência. E se você quiser continuar essa jornada, tem um vídeo aparecendo agora na sua tela. Ele vai te mostrar o próximo passo, algo ainda mais profundo, mais direto e transformador. Clica nele e continua, porque a verdade não é algo que você encontra de uma vez, é algo que você vive todos os dias. E lembre-se sempre disso: o que você procura já está dentro de você.